boa noite a todas, né? Vou abrir minha câmera agora. Ei, Dulce, muito bom Oi, te ver. Tati! Que bom te Muito ver, bom te ver, querida. saudade. Pois Mesmo de é, longe, a gente está perto. Vamos orar que então. bom. Pai, queremos te louvar, ó Deus, pela vida de cada mulher, ó Deus, que já está aqui online. Queremos te agradecer, ó Deus, em especial pela vida da Dulce, Amém, pela Senhor. disposição, ó Deus, dela estar transmitindo aquilo que o Senhor já tem falado ao coração dela há alguns dias. Te louvamos, ó Deus, porque ela tem sido instrumento do Senhor na vida de várias mulheres ao redor, não só do Brasil, mas pelo mundo. E agradecemos, ó Deus, por tantas mulheres de tantos lugares que estão aqui nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, possa estar falando aos nossos corações, para que possamos, ó Deus, ser mulheres que sejam realmente amigas verdadeiras umas das outras, para que possamos estar exortando, edificando umas às outras, para que o louvor da sua glória, para que a sua glória possa estar sendo espalhada pelo mundo. Que esse tempo, Deus, possa estar sendo um tempo bem gostoso de comunhão, de edificação e de aprendizado diante do Senhor. E o Senhor possa estar continuando, Deus, abençoando a vida da Dulce por onde quer que ela passe. Para que Amém. ela possa, Senhor, ser um perfume que exala o bom perfume de Cristo. Em Amém. nome de Jesus, amém. 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 Tá com você a palavra, Dulce. Ai, que bom. Bem, ela falou a palavra, então eu digo boa noite, eu posso sair. Não, as Até palavras. parece, né? Quando me dá o microfone, é um perigo. Gente, muito obrigada pelo convite, muito obrigada às minhas amigas que estão participando. E para falar de amizade, eu não posso deixar de mencionar, são tantas amigas, né, que têm participado das lives, que têm suportado a minha voz, né, porque o rosto não é difícil, é tão lindo, essa plástica maravilhosa que eu tenho, mas a voz às vezes cansa, né, gente? E tem algumas aí que estão acompanhando várias dessas lives. E eu faço questão de passar as lives porque realmente são coisas que eu tenho aprendido, são verdades que eu tenho aprendido do Senhor e que eu tenho podido compartilhar com várias mulheres, né? Uma oportunidade que Deus dá para nós, apesar de mim, apesar de nós temos estado juntas, aprendendo e ouvindo a palavra de Deus e aplicando na nossa vida e na vida de tantas mulheres, né? Então, eu agradeço muito a Deus por poder participar e dividir com vocês esse assunto que, para mim, é fantástico, a amizade. Eu tenho muitas amigas, eu acho que eu tenho muitas amigas. Eu não sei se elas me veem como amigas, mas eu tenho muitas amigas. E o meu filho, ele me critica e fala assim, todo mundo é sua amiga. É que eu tenho muita facilidade de me abrir com as pessoas, de falar com as pessoas. Eu sou muito transparente. Então, você sempre vai saber quem sou eu. Não tem aquele negócio, será que a Dulce, será o que ela pensa? Porque eu gosto de me expressar e eu me sinto com liberdade para expressar com as pessoas, para falar daquilo que eu sinto, dos momentos que eu estou vivendo, e isso é muito gostoso. E nessa pandemia, especialmente, eu comecei a sofrer muito por não estar próxima das pessoas. Eu nunca fui aquela amiga de muito contato físico. As amigas que estão aí sabem disso. Eu não sou aquela que chego, ponho a mão, oi, querida, abraço. Eu não sou essa pessoa. E até para dar um abraço e tudo mais, dar um beijinho e tal, mas abraçar. Gente, mas eu senti tanta vontade de abraçar as pessoas, eu queria abraçar as pessoas, né? Eu queria beijar meus filhos, eu queria beijar minhas noras. Eu vou ter a minha segunda nora, vai se casar com o Timóteo dia 14 de dezembro. Então, eu já falo minhas noras, né? Ai dela se terminar com ele, porque agora eu já falei que é nora. E eu sentia essa vontade, esse desejo de estar junto. E mais por causa também da pandemia, esse texto falou muito ao meu coração. É um texto que eu já tenho trabalhado. Trabalhei a primeira vez com as alunas do seminário, por ser um sistema de internato, e eu estava falando da verdadeira amizade. A verdadeira amizade. E
Deus colocou no meu coração de dividir durante a pandemia com algumas mulheres. Eu dividi esse texto com um grupo de esposas de pastor, e elas já haviam me pedido isso o ano passado. Elas teriam um congresso e pediram para eu falar o congresso inteiro sobre a amizade entre esposas de pastor. E eu falei, olha, não tem muita diferença entre amizades de irmãs em Cristo, mas nós vamos trabalhar. Então, eu trabalhei esse texto com elas, também trabalhei com um grupo de Florianópolis, de uma igreja, sobre esse assunto da amizade, não especificamente somente esse texto, mas o assunto, a amizade. E foi muito gostoso ouvir o retorno e saber como as pessoas têm buscado ser amigos verdadeiros, especialmente no corpo de Cristo. Nós precisamos ser amigos verdadeiros, né? E eu vou me basear hoje na epístola de 3ª João, tá? É a 3ª epístola de João. Se você tiver a Bíblia aí, você abra ou liga a sua Bíblia. Algumas de vocês vão ligar a Bíblia, né? E nós vamos fazer a leitura do texto. Tá bom? Mas antes eu queria dar, assim, um pano de fundo para vocês sobre essas epístolas, as 3 epístolas de João, e qual é o assunto que ele tem explanado aí, tá? Na primeira e segunda epístola de João, ele tem uma forte preocupação com o tema verdade e amor. Tá? Ele menciona isso várias vezes em primeira e segunda epístola de João. Essas duas palavras, amor e verdade, acontecem 17 vezes nos 28 versículos das duas cartas. 17 vezes nos 28 versículos das duas cartas. Eu não sou tão inteligente, tá, gente? É que alguém já pesquisou isso e eu peguei, né? Lógico. De repente alguém vai, nossa, que inteligente, ela ficou procurando isso. Não, gente, alguém já fez isso por mim. E aí a gente vai e pega deles, né? Nessas duas cartas, ele expressa uma luta grande sobre amor cristão. Ele expressa a luta que ele tem a respeito do amor cristão. Como é o verdadeiro amor cristão, como esse amor cristão acontece. Então, na primeira carta de João, na primeira epístola de João, ele fala sobre isso, na segunda, mas na segunda e terceira, especialmente na segunda e terceira, ele fala sobre heresia e sobre ambição. Puxa, mas vai falar sobre isso em amizade? É exatamente isso. Acontece nessas duas cartas. Ele prevenindo, ele exortando, ele chamando a atenção da igreja a respeito de heresia e de ambição. Então, segunda e terceira epístola de João, ele fala também sobre o ministério da hospitalidade, que é bem elogiado na carta, e também o ministério de encorajamento, mostrando para eles que cuidado com os falsos profetas, fiquem firmes, busquem a verdade, lembra? Já falei, falou muito de verdade. Busquem a verdade, fiquem firmes na verdade, mas aí ele dá esse pano de fundo, vamos dizer assim, um toque que é grande sobre a hospitalidade e encorajamento para ficarem firmes na palavra. E ele termina a carta de 3ª João, né, expressando o desejo de estar pessoalmente com os irmãos, através de Gaio, que é a carta que ele manda. Então, nós vamos partir para 3ª João, nós vamos fazer a leitura de 3ª João, você já deve ter aí na sua mão, nesse tempo já deu tempo de todas vocês procurarem, e eu vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia e você acompanha aí na sua Bíblia. 3ª epístola de João, começando do versículo 1, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho
e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Ele chama de filhos os discípulos, os irmãos em Cristo que ele tinha evangelizado. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando eles são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois, por causa do nome, o nome de Cristo, no caso, o Evangelho, por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. O Diótrefes, tá, gente? Nunca coloque o nome do seu filho de Diótrefes. O cara não foi um bom exemplo. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Versículo 13. Muitas coisas tinha que te escrever. Todavia, não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então, conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Nome por nome. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo que nós, esse grupo de mulheres, paramos para ouvir a tua palavra, para ouvir, através dessa carta, o que nós podemos aprender sobre amizade. Muito obrigada por cada mulher que está aqui participando conosco. Muito obrigada pela oportunidade de eu poder dividir com elas aquilo que o Senhor tem me ensinado. Dá-nos um tempo muito especial. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Bem, como nós vimos aí, existem dois nomes especialmente falados, né? A carta, ela foi escrita para Gaio, que era um discípulo. E ele faz um contraste entre Gaio e Diótrefes, porque os dois eram ministros do evangelho. Os dois eram cooperadores na obra, mas a gente vê a diferença entre Gaio e Diótrefes. Ele fala, olha, não tem que imitar Diótrefes. Gaio, presta atenção nisso. João mostra seu apreço por Gaio, desejando bem-estar físico e espiritual para o Gaio. No versículo 3, ele fala do bom testemunho de Gaio como cristão. No 4, ele fala do seu relacionamento como discípulo, como um verdadeiro cristão e discípulo de João. No versículo 5 a 8, o apóstolo elogia as atitudes amorosas de Gaio. Ele fala sobre ações de amor de Gaio pelos irmãos, pelos ministros de Cristo que passavam por aquela igreja. Nos versículos 9 a 11, ele alerta a respeito de Diótrefes, que era a pessoa que tinha um péssimo exemplo e que fazia o contrário de Gaio. E ele até tentava jogar as pessoas contra Gaio, para Gaio não ser bem quisto, ou para Gaio não poder fazer o ministério que ele fazia. Aí aparece Demétrio, e João recomenda que ele se unisse a Demétrio. Olha,
Demétrio é diferente de Diótrefes, então você pode se juntar a ele, você deve se juntar, porque vocês farão um bom ministério aí. Primeira pergunta para nós é: quem somos nós? Gaio, Diótrefes, ou Demétrio, ou talvez o próprio João, uma discipuladora, alguém que ensina, alguém que exorta, alguém que ajuda outros irmãos, alguém que vê outros irmãos no ministério e pode ajudar. Quem somos nós? Espero que você seja Gaio, ou Gaia, não sei, altruísta e amorosa, e não Diótrefes, egoísta, crítico. Por quê? Porque a amizade verdadeira é fruto de amor verdadeiro. A amizade verdadeira é fruto de amor verdadeiro. Mas o que é uma amizade verdadeira? Talvez você fale, eu tive muitos amigos. Tem pessoas que têm medo de se relacionar, porque tiveram decepções com amigos. Eu não sei se você já teve decepção com amigos. Eu tive decepção não com amigos, com pessoas conhecidas. Tem diferença, não tem, entre amigos e conhecidos? Já tive. Tenho que ser sincera com vocês. Pelo menos num caso, eu me lembro bem disso. Mas que bom que Deus tem me dado grandes presentes, que são amigos verdadeiros. Amigas e amigos verdadeiros. Amigos que têm atitudes de amor para comigo. Amigos que têm interesse na minha vida. Amigos que fazem parte da história da minha vida, da história da minha família. Como é gostoso isso. Eu acho que uma das coisas fascinantes para mim é que eu tenho vários amigos e amigas que são amigos dos meus familiares, não o meu marido e filhos, mas, por exemplo, a minha família em Vitória. Eu tenho amigos de Atibaia que conheceram minha família de Vitória e que se tornaram amigos. E como isso é gostoso no corpo de Cristo? Só Cristo para proporcionar essas coisas. Só Cristo. Agora, quando eu vejo aí duas moças saindo de Macaé, chegando em Vila Velha e encontrando tantos amigos, que coisa boa! Só Cristo, gente. Só Cristo que faz isso. E nós temos que agradecer a Deus, porque nós temos essas oportunidades de ter amigos que se interessam pela nossa vida, de ter amigos que fazem parte da nossa história. Agora, o que é um amigo de verdade? O que é uma amiga de verdade? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que aqui na terceira epístola de João, um amigo de verdade, uma amiga de verdade, deseja prosperidade. Uma amiga de verdade deseja prosperidade. Quando a gente fala em prosperidade, normalmente nós já vamos pensando naquele conceito errado de prosperidade. Ai, que a minha amiga seja muito rica. Ai, que a minha amiga, ela ganhe uma herança de um tio italiano que ela nem conhece. Não está errado. Não tem mal nenhum em você pensar isso. Mas nós não queremos simplesmente que os nossos amigos sejam prósperos financeiramente, materialmente falando. Nós queremos que os nossos amigos sejam próximos na sua vida espiritual, no seu físico. Eu tenho orado muito pela saúde de pessoas. Hoje mesmo, antes de começar aqui, eu escrevi perguntando a respeito de um amigo que teve um infarto ontem. Eu estou orando por ele desde ontem, não tinha recebido notícias. E eu estava orando por ele. E é tão bom receber uma notícia. Olha, ele fez o cateterismo. Realmente ele vai ter que fazer uma cirurgia de peito aberto, mas ele está bem, os médicos estão avaliando. Dá um alívio na gente saber que alguém está bem. Alguém que se recuperou de uma doença. Nós vibramos com isso. Isso é prosperidade que nós desejamos para o nosso amigo. Uma prosperidade física pelo nosso amigo. No verso 2 ele fala assim: amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto você é forte
em espírito. Olha, Gaio, você é alguém que é um exemplo, você é alguém que permaneceu fiel, e eu quero que o seu físico também seja forte como é o seu espírito. E como que nós desejamos prosperidade física para os nossos amigos? Em primeiro lugar, orando por eles. Nós podemos orar pelos amigos. Nós podemos saber como estão e orar. E é tão bom quando o Espírito Santo nos incomoda a orar por alguém. Eu tive algumas experiências nesse sentido, de me sentir incomodado em orar por alguém. E logo depois, às vezes, uma semana depois, ou às vezes no outro dia, eu fico sabendo que alguma coisa estava acontecendo. E ver essa pessoa bem agora. Então, meu incentivo é quando você se lembrar dos seus amigos, ore por eles. Ore por eles. A gente não ora só quando as coisas estão ruins. Nós oramos pela vida do nosso amigo. Nós investimos em amizade orando pelos nossos amigos. Mas também, seja aquela amiga que compartilha as suas necessidades. Às vezes, nós não queremos compartilhar. Nós estamos com problema, mas a gente fala, não, o que vão achar? O que vão pensar? Já passou isso na sua cabeça? Sabe, eu estava falando, eu e o Paulo, Paulo é o meu marido, para quem não conhece, nós estávamos falando numa live a semana passada, na sexta-feira, sobre aconselhando famílias que estão passando por momentos difíceis, que estão enfrentando dificuldades, conflitos, né? E uma coisa que eu estava lembrando, o pastor perguntou, mas como a gente vai aconselhar bem ou se envolver com uma pessoa que está passando com problemas? Eu falei, a primeira coisa é entender que o problema do meu amigo é sério. Talvez para mim seja uma pequena coisa. Talvez eu olhe e fale assim, nossa, mas ele está preocupado com isso. Não pense assim. Para aquela pessoa é muito sério o que ela está vivendo. Para aquela pessoa é pesado. E sabe de uma coisa? Às vezes para a gente está sendo tão pesado e a gente não tem coragem de compartilhar com os amigos. A gente fala, não, é mínimo demais. O que as pessoas vão achar de mim? Porque nós somos preocupados com a nossa imagem de forte, de durona. Não, compartilha para que seu amigo de verdade ore por você. O seu amigo, a sua amiga de verdade, ela vai levar a sério a sua necessidade. Seja ela pequena aos seus olhos ou grande demais. Ela vai levar a sério a sua necessidade. Compartilha. Tenha verdadeiro interesse pela pessoa, que foi Provérbios 17:17. Foi esse que a Lucimara leu, eu acho. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Gente, como é bom nós abrirmos o nosso coração e descobrirmos que temos amigas que são nossas irmãs. Quantas vezes na hora da necessidade, na hora do sofrimento, na hora da maior tribulação, você descobre os verdadeiros irmãos, aquelas amigas e amigos que se aproximam e se tornam família, se tornam verdadeiros irmãos. Ai, como é gostoso! Para mim, morando longe da família, né, lá de Vitória, só tem eu aqui e tem o Gilson Júnior, que é meu primo, que é pastor aqui na igreja do condomínio, no momento. E tem a Bárbara, fazendo o CLD aqui no seminário. Mas eu vivo há 37 anos, acho, aqui em São Paulo. Deus tem dado famílias para nós aqui. Pessoas que se tornaram tios, pessoas que se tornaram irmãs e irmãos. E alguns deles foram descobertos na hora da angústia. Na hora da angústia. E eu gosto quando tenho uma necessidade de compartilhar com essas pessoas, de falar das nossas necessidades, do nosso sofrimento, daquilo que está pesando no meu coração, e poder repartir com alguém que se torna irmão nessa hora.
Então, o meu incentivo para você falar. Mas também uma maneira de você desejar prosperidade para o seu amigo é longanimidade. Sabe por quê? Talvez você fale assim, nossa, mas aquela amiga, ai, ela é tão sensível. Ai, mas ela se dói com tanta facilidade. Já teve gente assim? Ai, aquela amiga, nossa, ela sempre acha que ela está atrapalhando a minha vida. Ah, até quando? Olha, espírito, ânimo longo nessas horas. Nós precisamos ter longanimidade. Longanimidade em suportar, dar suporte para os nossos irmãos. Não é suportar de tolerar, é suportar de dar o ombro, de estender a mão, de suportar abraçando, de suportar ouvindo. Ah, como é difícil ouvir. Principalmente aquelas que falam demais. Não é o meu caso, é mais a Vanja, a Nair que está aí. Eu não, eu falo um pouquinho. Gente, como é difícil a gente parar para ouvir. E às vezes nós precisamos ter ânimo longo em ouvir. Ouvir uma história, ouvir uma situação, ouvir uma repetição. Ai, mas ela já me falou isso outra vez. Tá, ouve de novo. Talvez agora você tenha uma resposta diferente. Então, seja longânimo. No versículo 11 diz assim, amado, não deixe que esse mau exemplo o influencie, que é o exemplo de Diótrefes, né? Mas siga apenas o que é bom. Quem faz o bem, prova que é filho de Deus. Quem faz o mal, prova que não conhece a Deus. Gente, você deseja prosperidade física, material para o seu amigo? Lembra, é porque você ama. Mas também prosperidade espiritual. Prosperidade espiritual como? Como eu posso desejar? Como eu posso mostrar que sou uma amiga verdadeira desejando prosperidade espiritual? Uma das coisas é investindo uns nos outros. Investindo na outra pessoa. Como? Às vezes confrontando. Amigos de verdade confrontam. Amigos de verdade exortam. Amigos de verdade chamam a atenção. Olha, presta atenção nisso. Você já observou isso? Então, eu tenho o sentimento que a gente precisa fazer isso, não acusar, porque às vezes nós estamos com uma impressão errada também. Então, nós precisamos saber disso. Confrontando a pessoa. O Provérbios 27:9 diz assim, como o óleo e o perfume alegram o coração, assim, o amigo encontra doçura no conselho cordial. Vou ler de novo, Provérbios 27:9. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Olha, a palavra exortação, ela é muito, vamos dizer assim, ela é interpretada mal. Não tem problema a gente exortar alguém. A exortação é uma palavra de chamar a atenção do outro para que as coisas funcionem bem, para que dê certo. É isso quando nós exortamos. E às vezes nós temos a pele muito sensível, a casca mole demais, frágil demais. E por isso a gente acha que todo mundo é assim, vai se doer, eu não devo falar. E eu vou confessar uma coisa para vocês, tá? Eu tenho muitas lutas na minha confrontação e exortação. Eu sou muito dura no falar. Eu sou muito ousada no falar, só que eu sempre falo como se eu fosse a dona da verdade. Como é difícil. Como é sofrido para mim ter que consertar, ter que, às vezes, não falar e pensar, é a hora certa, como eu devo falar, que jeito eu devo falar, começando com meu marido, com os meus filhos, com os meus amigos. Eu vivo
numa luta constante. Não é fácil, não é fácil. Mas sabe, o conselho dócil, cordial, ele vai ser bem ouvido e vai ser como óleo e perfume para o meu irmão. Ah, como eu preciso desenvolver isso na minha vida. Como eu preciso trabalhar isso na minha vida. Exortando, confrontando, investindo no outro. Aí no versículo 15 fala assim: a paz seja contigo. Promover a paz é uma maneira de desejar prosperidade espiritual na vida das pessoas. Promover a paz onde necessita paz. Romanos 12, 18 diz assim: no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Vivam em paz com todos. Amigo de verdade deseja prosperidade. Prosperidade física, prosperidade espiritual. Mas também um amigo de verdade oferece hospitalidade. Uma amiga, um amigo de verdade oferece hospitalidade. E eu vou acrescentar um adjetivo no hospitalidade: indiscriminada. Uma amiga, um amigo de verdade oferece hospitalidade indiscriminada. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar, tá? Versículo 5 diz assim: amado, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora não os conheça. A outra versão, até os que são estrangeiros. Você recebe bem, você é hospitaleiro, mas não é só com as pessoas que você conhece. Tem pessoas que dizem assim: nossa, eu sou muito hospitaleira. A minha casa sempre está cheia dos meus amigos. Não tem nada de errado nisso. Mas quando alguém chega e fala assim: daria para você hospedar uma pessoa, tá vindo para a igreja, vai pregar na igreja. Ai, eu nem conheço, sabe? Eu fico preocupado. Gente, a gente só tem bênção quando a gente hospeda alguém. A gente só recebe bênção. E quantas vezes você vai hospedar anjos que você não imaginava serem anjos? Na nossa casa sempre foi assim. Eu aprendi com a minha família, eu aprendi com a minha mãe e o meu pai a ser hospitaleira. As pessoas que conhecem meus pais sabem disso. A nossa casa sempre teve muita gente. Meus pais sempre receberam. É tão interessante porque às vezes eu vou em alguma casa de oração por aí e o pessoal fala: então, você conhece o missionário tal? Eu conheci, quando eu era criança, ele ficou hospedado na minha casa. Sério? Já naquela época? Naquela época ele ficou hospedado na minha casa. Você conhece o missionário tal? Conheço os filhos dele, eles ficaram hospedados na minha casa. É tão interessante isso. E aqui em casa, nós desenvolvemos isso com as crianças. Nós, desde que eu tive casa de verdade, porque eu morei em 10 casas em 2 anos. Eu diria, em 10 lugares diferentes em 2 anos, tá? Em 1 ano e acho que 3 ou 4 meses de casada, eu morei em 9. Aí eu pulei para o 10, tá? Então, não foi fácil. E eu me lembro de um lugar que nós moramos, que era um chalé da Estância. E no meu quarto, tinha o quarto e tinha uma micro cozinha. A micro cozinha era para quando tinha hóspedes na estância, terem um frigobar, e na época quase não tinha micro-ondas, esses negócios, e um pequeno fogão de 2 bocas. Eu consegui, a estância me permitiu, nós tiramos o frigobar, colocamos a nossa geladeira para ela não ficar desligada, e eu coloquei alguns caixotes de verduras para ser os armários, com panelas, tigelas, pratos e etc. E o fogão. Eu tinha um fogão de 4 bocas e coube lá naquela cozinha. Aí tinha um quarto que tinha a minha cama, uma cômoda e uma mesa de 8 lugares dentro do quarto. Então, todas as pessoas que nos visitaram naqueles meses na nossa casa, comeram na nossa casa. Então, a gente ia,
O lado da minha cama, a beirada da minha cama virava um lugar para 3, 4 pessoas. Nós puxávamos a mesa e sentava nas cadeiras do outro lado e nas cabeceiras. Quando as pessoas saíam, a gente empurrava de novo para conseguir entrar na cama e sair da cama. Gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Quando eu tive que ir para esse lugar, eu pensei, vai ser muito difícil. Como eu vou fazer para receber pessoas? Mas foi tão especial ter essas pessoas na nossa casa, usar o banheiro na porta, em frente à mesa. As pessoas ficavam sem graça, mas de repente eles se sentiam na liberdade, não estavam nem aí, puxavam a porta. E nós recebemos muitas pessoas naquela época. E aí nós fomos, a família cresceu, chegaram 2 filhos, e as casas que nós moramos depois que os nossos filhos chegaram foram de 3 quartos. Então, os nossos filhos tinham 1 quarto para os 2, porque 1 quarto é de visita na nossa casa. Sempre foi, porque nós gostamos de receber pessoas. Então, nós já recebemos índios, nós já recebemos canadenses, nós já recebemos um ex-espião do FBI, porque veio um missionário aqui e ele ficou hospedado na nossa casa com uma micromala. Eu falei, como esse homem viaja o mundo? Era um americano. Esse homem viaja o mundo com essa malica. Ele colocou a mala lá no chão e ele era super despojado e tudo mais. E eu lembro de uma noite que ele abriu a mala para os nossos meninos verem. 2 meninos curiosíssimos, né? E nós ficamos sabendo que ele era um ex-agente secreto do FBI. E ele entrava no Afeganistão, no Irã, nesses lugares aí, um agente do FBI. E ele foi mostrar o cobertor dele para os meninos. Eles ficaram encantados. O cobertor enrolava assim, mas era super quente e virava um negocinho assim. Aí ele mostrou o binóculo dele. Ai, as crianças ficaram fascinadas. Fascinadas. Mas a gente hospedou também índio na nossa casa. E as crianças ganharam um arco e flecha de verdade. Não é comprado no mercado municipal. Eles ganharam de um índio terena. Isso era de verdade. E eles levaram para a escola. E eu fui chamada na escola. Porque eles estavam com medo que os meus filhos acertassem a flecha em alguém da escola. Gente, que privilégio receber pessoas. Que privilégio. E Deus tem dado grandes presentes na nossa vida, tendo tantas pessoas. Irmãos em Cristo, pessoas que não são irmãos em Cristo, oportunidade de testemunhar para essas pessoas. Que privilégio. Aí no versículo 6 diz assim, eles falaram à igreja daqui, as pessoas que passaram, que foi bem recebidos por Gaio, eles falaram à igreja aqui a respeito da sua amizade afetuosa. Eu peço que continuem a suprir as necessidades deles de modo agradável a Deus. Bem, vinham os missionários, ficavam hospedados, Gaio dava toda essa atenção, supria necessidades, levava a igreja a participar da vida desses missionários itinerantes. Então, quando eles voltavam para a sua terra, eles contavam do que eles tinham vivido. Como é gostoso contar de coisas que nós aprendemos, que nós fazemos. Nas nossas viagens por aí, nós voltamos para casa e às vezes eu e o Paulo vamos nos recordando dessas coisas, de como nós somos tão bem tratados, né? E eu tenho muitas saudades de algumas delas, eu não posso contar todas as histórias para vocês, mas de saber que você chega e por causa de Cristo você é tratado tão bem. Eu cheguei numa aldeia indígena no Amazonas, lá com os ribeirinhos, e tinha uma moça, ela era muito arisca, sabe? Arisca, uma pessoa que ela é desconfiada. E ela não se aproximou muito de mim. Todas as outras índias, eu participei da vida delas, eu fui ajudar a fazer farinha, porque minha avó fazia farinha. Então eu tinha visão do que minha avó fazia quando eu era criança. Mas eu tinha uma ideia das coisas, né? Não era assim, tapada para minhas amigas indígenas. E aí eu comecei a falar sobre aquilo, né? Então, aqui vai a massa da mandioca, não é? E isso vai apertando, rarará. E essa moça achou aquilo interessante, ela veio conversar comigo, ela conversou um pouco comigo.
E aí ela fez algumas perguntas e tal, e ela falou, você iria na minha casa? Eu falei, vou. E normalmente eles não chamavam, porque a gente ficava lá nessa coberta, chama Casa da Farinha, a gente ficava lá batendo papo, então não ia na casa de ninguém. Mas ela me chamou na casa dela, e eu tenho 2 vasos de barro que ela fez e ela deu para mim. E ela deu para mim e eu saí da casa com aqueles 2 vasos. Eles estão aqui em casa. Se você chegar, eu mostro para você. Você pode cobrar. Fala, Dulce, cadê os vasos? Estão aí. Quando eu saí com aqueles vasos e eu voltei, algumas índias estavam lá fora. E elas olharam e falaram, ela deu para você esses vasos? Eu falei, deu. Ela não dá vaso para ninguém, ela só vende. Ela não dá. Como ela deu esses... Você pagou. Eu falei, não, ela me deu de lembrança. Elas não acreditavam que ela tinha me dado os 2 vasos que ela confecciona para vender. E, gente, que privilégio a gente olhar para trás e ver você ser bem recebido da maneira deles. E você faz parte disso quando você recebe pessoas na sua casa. É dar uma lembrança, ou simplesmente fazer uma comida legal, né? Não é fazer aquela coisa que a pessoa chega, olha e você fala, ai, pela primeira vez eu fiz uma sopa de fígado. Gente, não é todo mundo que vai comer uma sopa de fígado, né? A gente tem que ter cuidado nisso também. E aí, quando a gente vai receber, a gente tem que pensar até nessas coisas, para receber bem as pessoas, para que elas se sintam à vontade. Você quer ver uma coisa ruim? Eu ensino para as minhas alunas aqui, eu sou professora de Tito 2 no seminário. Tito 2 é uma matéria que treina as futuras esposas de pastor. Então, quando eu falo sobre hospitalidade, eu falo com elas. Você quer fazer com que sua visita se sinta um peso? Quando ela chegar, você sai limpando a casa, arrumando a casa, forrando a cama, secando a toalha que você vai dar para ela. Ai, desculpa, tô cansada. Você toda esbaforida, com cabelo cebolenta, cheirando alho. A sua visita vai se sentir um peso. E não é isso que você quer. Então, se planeja. Às vezes você nem pode receber, talvez seja melhor não receber. Mas se você pode, faça isso com carinho, com zelo, para que a pessoa se sinta bem. Hospitalidade. Quando ela sair dali, ela vai falar, olha, que legal, eu estava naquela casa, né? Eu espero que falem assim de mim, mas tudo bem. Talvez não falem tanto assim. Mas, olha, eu estava naquela casa, como ela recebe bem. Olha, foi tão bom, eu cheguei, eu me senti tão à vontade. Eu me senti em casa. As pessoas têm que se sentir assim na casa da gente. É muito legal isso. Romanos 12, 13 diz assim, quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Olha só, gente, esse versículo é incrível. Romanos 12 e 13, para quem está anotando. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. A hospitalidade não é uma característica exigida do ministro, da esposa do pastor, da esposa do presbítero, da líder de mulheres da igreja. Não, é uma característica do cristão. Os cristãos todos deveriam praticar boa hospitalidade. Isso faz parte da amizade de verdade. 1 de Pedro 4 e 9. Olha o que diz. 1 de Pedro 4 e 9. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Gente, tem isso na Bíblia. A gente precisa ver. Olha só. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Ah, quantas vezes, né? A gente aqui no seminário tem esse privilégio. Às vezes vem mãe de aluno, pai de aluno, ex-alunos, e eles gostam de passar por aqui. E é tão gostoso poder recebê-los. Fazer festa, fazer noivado em casa. Ai, quantos noivados já tiveram na minha casa? Almoço de casamento. Ai, que coisa gostosa, gente. É muito bom. Versículos 7 e 8 de 3 João diz assim, pois eles viajam a serviço do Senhor e não aceitam
coisa alguma dos que são de fora. Eles não deveriam depender daquele que não é cristão. Ele não deveria ter que procurar um não cristão na hora da hospitalidade, porque existiam cristãos naquela igreja. Assim, nós mesmos devemos sustentá-los, sermos seus cooperadores quando eles ensinarem a verdade. Você é uma cooperadora do trabalho missionário, você é uma cooperadora do crescimento e da expansão do evangelho, quando você pratica a hospitalidade, recebendo pessoas, missionários, ministros de Deus. Você faz parte disso. Talvez você fale, puxa, se a minha vida não fosse assim, eu iria para a África. Mas você pode hospedar missionários, você faz parte disso. Você sustentando missionários, você faz parte do ministério. Você faz parte de missões. Você orando por missionários, você faz parte de missões. Às vezes, o hospedar não é físico, é emocional. Hospede missionários no seu coração. Ore por eles. Mas eu vou dar um aviso para vocês. Se preparem, porque pode acontecer com você. Se prepare, porque pode acontecer com seus filhos. Nós tínhamos um quadro de oração em cima da nossa mesa, do lado, na parede da nossa mesa, com fotos de missionários, quando as crianças eram pequenas e nós orávamos pelos missionários. Meus filhos não fizeram tão bem as fotografias, porque a gente marcava quem nós tínhamos orado com um alfinete desses coloridos, de bolinha colorida. E eles gostavam de ir exatamente no olho do missionário. Então, eles colocavam no olho do missionário, vamos orar por esse. Vamos orar por aquele, né? Sempre teve. E orar por missionários à noite, na hora de dormir, nós tínhamos o livro Visão Mundial para Crianças, e a gente orava com eles por missionários do mundo todo. Hoje o nosso filho é missionário na Ásia. Então, você ora, mas se prepara, porque pode ser que você vai enviar alguém da sua família, pode ser que você será enviada para o campo missionário. Fazer parte da vida do missionário, um amigo de verdade, investe em hospitalidade. E, finalmente, um amigo de verdade investe na amizade. Um amigo de verdade investe na amizade. Como que um amigo de verdade investe na amizade? Versículo 14 diz assim, 13 e 14. Tenho muito mais a lhe dizer, mas eu não quero fazer com pena e tinta, pois eu espero vê-lo em breve e então conversaremos pessoalmente, conversaremos de viva voz. Permitam-me trazer para a nossa atualidade. Diante da pandemia, diante do nosso distanciamento, eu tenho muito mais a lhe dizer. Mas eu não quero fazer através do WhatsApp. Eu não quero fazer através do Telegram. Eu não quero fazer através do Facebook ou qualquer outra. Eu espero estarmos juntos, muito em breve. E então, nós conversaremos de viva voz, cara a cara, ouvindo um ao outro. Um amigo de verdade, ele investe na amizade. Ele quer estar junto. Ele tem prazer em estar junto com o outro. Quantos amigos você tem no Face? Porque esses todos seus milhares de amigos no Face, você não tem desejo de estar junto. Eles só leem o que você escreve. Eles só dizem que legal. Eles curtem o que você escreve, mas não existe um relacionamento de estar juntos. Ah, como eu queria estar junto com os meus amigos e conversar. Nesse sábado, nós recebemos a visita de um casal de ex-alunos na nossa casa. Eles escreveram assim: vocês estarão em casa no sábado? Gostaríamos de passar por aí. Aí eu falei, estaremos, sim, passe por aqui. Aí escreveram assim: você está recebendo visitas?
Eu não podia contar para ela desde quando eu estou recebendo, né? Com todos os cuidados, mas estamos recebendo. E eu disse, sim, pode vir. Uma família, um casal com 2 filhos pequenos. Quando eles chegaram aqui, eles tinham interesse de ver uma outra pessoa, um outro casal. Esse outro casal não podia recebê-los em casa aquele dia por situações lá que não dava. Então, esse outro casal ligou para mim e disse assim, passou uma mensagem, ligou não, passou uma mensagem de WhatsApp, né? É isso que manda, ninguém liga, só manda mensagem. Aí mandou mensagem. Dulce, fulano, vem aqui para casa, só que nós estamos numa situação aqui, não vai dar para ficar com eles muito tempo. Então eu pensei, e se nós fôssemos para casa da Dulce, encontrasse com eles lá? Eles falaram que vão passar na sua casa. Ok, pode vir, vem todo mundo para cá. Gente, que coisa gostosa. Nós almoçamos juntos, fizemos um churrasco. Eles mataram a saudade, são colegas de turma, de seminário. Então, anos que não se viam. As crianças que eram pequenininhas, agora estão maiores. Foi muito gostoso. Durante o almoço, eles falaram de um casal que eles gostariam de encontrar. Eu não sabia, porque a filha desse casal não estava bem de saúde, ela passou por uma cirurgia. Então, eu decidi, é melhor eles virem aqui para casa. Porque a gente não sabe como está a saúde e por causa da menina ter passado por cirurgia, é melhor eles virem lá. Então, eu liguei para o outro casal e falei, vocês querem vir aqui em casa tomar um café? E fizemos uma baita surpresa para eles, quando eles chegaram e encontraram os amigos aqui. Então, foi um dia cheio. No fim da noite, chegou mais uma família muito querida. Gente, a gente começa a bater papo e vai, porque a gente tá junto. A gente não faz isso quando você manda mensagem de áudio, quando você escreve. Você não fala tudo isso. Então, a gente quer se encontrar, a gente quer falar de viva voz, a gente quer olhar olho no olho. Lembra, você que é casada, quando você namorava? Você queria ver o outro. Puxa, eu namorei num tempo que eu só podia falar por telefone. Não existia nada que eu pudesse ver meu namorado em Cuiabá e eu aqui. E fora que ele estava num orelhão. Tinha dia que ele não me ouvia. Aí eu ficava só ouvindo ele, porque a gente combinou, se um não ouve o outro, não desliga. E aí ficava. Às vezes, eu não o ouvia, mas ele me ouvia, então ele ficava lá. Aí eu escutava caminhão buzinando, passando na rodovia. Era na beira da rodovia. Gente, vocês imaginem a vontade que eu tinha de olhar nos olhos do meu amado. A gente quer isso, a gente quer estar junto, a gente quer se encostar, a gente quer se abraçar, a gente quer tirar a máscara e olhar na cara do outro, porque ficamos irreconhecíveis com essa máscara, não é? Nós precisamos sentir o cheiro do outro, como diz lá em Pernambuco. Sentir o cheiro do outro. A gente quer isso. A gente precisa disso. A gente demonstra dessa maneira um amor sem fingimento. Desejar estar junto. Ver um ao outro. Olhar no olho do outro. Isso é um amor sem fingimento. Romanos 12 fala muito. Você pode ler depois, são vários textos. Fala do amor sem fingimento. Gente, como é gostoso isso, né? Mas também... um amigo de verdade, uma amiga de verdade, ela divide as amizades. Ela compartilha as amizades. Dividir não é uma palavra assim tão boa, assim, mal interpretada. Mas a ideia é de compartilhar as amizades. Olha só, versículo 15b, diz assim, seus amigos daqui mandam lembranças. Por favor, envie minhas saudações pessoais a cada um dos amigos daí. E na outra versão, diz assim, saúda os amigos nome por nome. Saúda os amigos nome por nome. Não há coisa mais gostosa do que você ser chamado pelo nome. Ô, coisinha, não tá errado. Mas você quer ser chamado pelo nome? Né? Ô, menina, você não quer ser chamado. Senhora, uma amiga não chama você de senhora. Uma amiga chama você pelo nome. Ou senhora fulana, ou dona fulana, minha querida, né? Eu gosto muito de amigas que são
tão espontâneas no chamar, ô Florzinha, né? Eu tenho uma pessoa muito especial, a minha dentista, ela é uma graça. E ela fala assim, ô bonitinha, eu acho o máximo quando ela me chama de bonitinha, gente. Eu amo que ela me chama de bonitinha. Mas quando a gente tá falando sério, ela me chama de Dulce mesmo. Não é? Mas a gente quer chamar nome por nome. Quando eu cheguei na minha igreja em São Paulo, que eu estou há 2 anos numa igreja em São Paulo. Nosso último ano, o Paulo está pastoreando interinamente. Deve ter alguém da nossa igreja aí, não sei, talvez... Ah, Alessandra! A Alessandra está aí? Ah lá, Alessandra, da nossa igreja de São Paulo. Quando eu cheguei lá na nossa igreja em São Paulo, eu não conhecia as pessoas da igreja. E eu tive tanta dificuldade, porque eu queria chamar as irmãs pelo nome, mas eu só encontrava as irmãs no domingo. Como que eu ia guardar todos aqueles nomes? Então, tem 2 Alessandras, tem 2 Fernandas. Então, a Alessandra do Michel, que está aí com vocês, tá? Eu comecei a estabelecer quem era quem para eu me lembrar e saber como chamar essas pessoas. Porque é importante você saber o nome do outro. A maioria de vocês sabem que o meu nome é Dulcileia. Mas eu sou conhecida como Dulce. Todo mundo me chama de Dulce. E o pessoal fala, você não se importa? Mas olha, eu sou chamada Dulcineia. Ó, a Fernanda da igreja está lá em cima, eu estou vendo. A Francislane está ali, estou vendo. Elas mostraram só o nomezinho delas, não mostraram a cara aí, viu? Vocês estão vendo? Então, mas... Quando fala Dulcineia, eu falo, errou de novo. Mas é normal, é normal. Então, eu diminuí para Dulce e ficou Dulce. É Dulce Santana, que é o sobrenome do meu marido, né? Não é mais a Dulcileia Aurora de Paiva Santana. Agora é Dulce Santana e ficou Dulce mesmo. Mas é gostoso quando alguém chama pelo nome. E nos meus contatos... eu tento, por exemplo, hoje mesmo eu estava falando com uma moça que a gente está com um congresso marcado, que provavelmente não vai acontecer, só que são muitos contatos, e eu não tinha o nome dela na minha cabeça. Eu tive que achar o nome dela, porque eu queria chamá-la pelo nome. Isso é muito importante. Eu estava estudando aqui, pensando, eu tenho que ligar para ela, eu preciso saber o nome dela. E eu procurei o nome dela para falar com ela. Lógico que ela sabe o meu, porque eu sou a convidada, a preletora. Mas eu precisava falar com o nome dela. Como é importante isso? É horrível, não é? Você já deve ter falado isso. Caramba, encontrei... Como que é o nome? Ai, como que é o nome daquela pessoa? Já aconteceu com você? Como não aconteceu? Todo mundo aí aconteceu isso. Não existe uma pessoa que não esqueceu o nome. Principalmente quando não há uma convivência. Mas aqui João fala, olha, saúda os amigos daí, nome por nome. Nome por nome. Saúda os amigos, cada um dos meus amigos. É muito pessoal. É muito gostoso quando nós podemos fazer isso. Para você pensar. Para você pensar. Eu posso contar com alguma amiga na minha vida? Eu posso contar com alguma amiga na minha vida? Eu posso falar para ela dos meus sentimentos? Eu posso procurá-la a qualquer hora? Sabe que às vezes essa resposta é duvidosa, sabe por quê? Porque você não é uma amiga que os outros podem contar. Já pensou nisso? Às vezes a nossa dúvida, se nós temos um amigo, é porque eu não sou um amigo com quem as pessoas podem contar. Então a segunda pergunta é, a minha amiga pode contar comigo na vida dela? A minha amiga pode esperar de mim alguma coisa? Porque amigo de verdade, amiga de verdade investe na amizade. Investe. A gente marca para tomar cafezinho. A gente senta no começo da pandemia, lá fora da casa, com uma mesinha lá fora. Nós fizemos isso algumas vezes aqui. Né, Naí? Né, Fran?
Porque a gente investe na amizade. Queridas, a amizade, a gente fala de amor, que o amor tem que ser cultivado, que a amizade também. A amizade também. Você precisa investir na amizade. Você não pode se esquecer da outra. Você não pode se esquecer que há momentos juntos, que há momentos de chorar com os que choram, de sorrir com os que sorriem, se alegrar com os que se alegram. Mas também lembrar que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes fala isso. Infelizmente, a pandemia nos deixou em tempo de afastar-se de abraçar. Mas nós estamos chegando no ponto de nós nos aproximarmos de abraçar, de convivência, de amizade, de tomar um café junto, de ir na casa da outra. Uma amiga de verdade ama de verdade. Uma amiga de verdade, ela investe na amizade, ela investe na hospitalidade, ela deseja prosperidade para sua amiga. Que Deus te abençoe, que nos abençoe, para que sejamos amigos de verdade, que tenhamos o nosso coração aberto, porque no seu e no meu coração cabem muitos mais amigos e amigas do que já temos. Que Deus te abençoe. Amém? Amém. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Dulce, alguma coisa? Acho que não, né? Eu falei tudo já. Cansou de falar hoje, Dulce? Não, hoje eu até falei pouco. Então, nós tivemos bastante pessoas aí conosco, né? Teve momentos de ter, eu acho que 45 pessoas, não foi, Vivi? É isso? Isso, Agora isso. a gente está com 40. mais ou menos 41. Isso. Então, que Deus esteja abençoando, né? Que possamos ser usadas por Deus, né? Para abençoar outras pessoas, sejam missionários, sejam nossas amigas, para sermos aquelas pessoas que Deus quer nos usar, né? Naquilo que Ele quer nos usar. A Dulce falando sobre casa pequena e depois casa grande, que ela recebeu. Eu estava lembrando quando a gente morava lá no Planalto, né? Aqui um pouquinho longe da igreja, e Deus trouxe a gente, era uma casa bem pequena, mas a gente recebia algumas pessoas lá. Mas aí a gente veio morar aqui em cima da igreja, né, nesse apartamento enorme, e às vezes tem um monte de rapazes dormindo por tudo quanto é lugar da casa. A gente só tem homem em casa, né? Só eu de mulher, e acaba que os amigos de Davi vêm dormir. Já recebemos as meninas também, né? Mas é bom mesmo receber pessoas. Eu até gostaria de receber mais. Mas é verdadeiramente gostoso. Eu fiquei lembrando da diferença, como que a gente queria ter mais pessoas na nossa casa, receber, e agora a gente pode fazer isso, é tão gostoso quando o pequeno grupo vem para a nossa casa, e a gente compartilha a palavra de Deus, ri juntos, é muito bom mesmo. Mas foi um prazer, Dulce, tá? Você ter... A gente custou Para mim também, né? Mas valeu a pena, né? A gente esperava muito tempo ter você conosco aqui para compartilhar. A gente gosta graças muito. a Deus, deu. Deus continue te abençoando, te usando. Amém. Tá? Para a glória dele, do nome Amém. dele. Dá um abração no seu esposo, tá bom? Sim, ele acabou de passar por aqui, mas ele não podia aparecer na live. Ele está trabalhando na casa, mudando alguns fios e coisas assim. Quem vier aqui em casa vai ver coisas diferentes. E ele passou e ele deixou um papel aqui comigo. Dá para ler? Pede para suas amigas orarem pelo nosso futuro próximo, 2021, janeiro, é isso? Isso. Então, a nossa vida está mudando um pouquinho. Nós estamos mudando de ministério, não sabemos ainda onde vamos.
Inicialmente, nós ficaremos por Atibaia, mas não mais como missionários da Palavra da Vida. Estamos conhecendo algumas missões, eles estão nos conhecendo, e diríamos assim, não vamos mudar o foco do nosso ministério, mas com pequena diferença, não estaremos mais dentro de um seminário. Vamos dar aula em seminários, talvez, inclusive aqui dar uma ou outra aula, mas estamos mudando completamente, saindo depois de 31 anos como missionários da Palavra da Vida. Para mim são 34 anos, porque eu trabalhei quando solteira já na Palavra da Vida, mas como casados 31 anos, vai fazer em janeiro. Então, há grandes mudanças na nossa vida, muitas decisões a serem tomadas. E nós contamos com as orações dos irmãos, dos amigos, para que Deus direcione. Estamos tranquilos, sabendo que Deus tem o lugar certo, sabemos que nós vamos servir a Deus, não falta ministério para quem quer ministério, é só querer. Então, temos orado por isso, e vocês podem orar por nós. Então tá. Pelo casamento do Timóteo, dia 14 de dezembro, ele vai casar numa segunda-feira, só com 50 pessoas por causa da pandemia, ia ser 250, só vai ser 50, mas vai ser transmitido, todo mundo pode assistir, vai ter muito mais gente no casamento do que eles planejaram, porque vai ser transmitido, então todos podem participar. Orem por isso, e pelo nosso filho na Ásia, trabalhando lá, algumas definições que eles têm que ter também para continuarem vivendo naquele país. No momento, eles estão ele está preparando 5 novos convertidos, ex-muçulmanos, para o batismo no fim do ano, e tem sido um desafio grande. Amém. Que Deus continue abençoando essa família. Amém, amém. Agora, então, vamos estar encerrando. Eu vou pedir a Lia. Lia está aí ainda? Para estar orando? Lia? Você está por aí? Lucimara? Oi. Só um pouquinho. Antes de todo mundo sair, depois da oração da Lia, eu queria que todo mundo abrisse as câmeras. Pode ser depois da oração, só para tirar uma foto aqui de todo mundo. Legal. Sim. Então tá. E a Lia está por aí ainda? Estou. Então, a nossa próxima reunião, pessoal, vai ser no dia 13 de outubro. O feriado é na segunda, dia 12, tá? Não vai atrapalhar ninguém, se alguém quiser passear. E a Nete, irmã do Matan, né, do pastor Matan, aqui da igreja, ela que vai estar falando para a gente. Depois a gente vai divulgar o convite, tá bom? Então, depois da oração da Lia, vamos abrir as câmeras, dar aquele sorriso para a gente guardar esse momento, tá bom? Ô, Dulce, muito obrigada. Muito bom ver você. Ficaria aqui mais um tempão, viu? E depois, você e a Vanja, provavelmente a Genira vai fazer contato com você. A Genira é lá no Rio Grande do Norte, né? Então, sim. E depois também a esposa do Levi, a Nilva, pediu o seu estudo, pelo que eu vi, ficou gravado. Depois você tem que dar um jeito de mandar para ela, viu? Sim, porque o horário lá é diferente do daqui. É diferente. Uhum. Muito obrigada a cada uma das meninas que estiveram aí, que aceitou o nosso convite, né? Que Deus nos abençoe, para que sejamos essas amigas que o Senhor Deus quer e a gente também precisa, né? Amém. Louvado seja Deus. E, Dulce, muito obrigada por toda a hospitalidade que eu sempre pude contar com você aí, né? Que bom, graças a Deus. Quando a Carol era seminarista, era semana. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar, então. Senhor, graças te dou por mais essa bela oportunidade de estarmos juntas, mesmo cada uma em sua casa, em estados, lugares diferentes, cidades. Obrigada pela tecnologia, obrigada pelo teu Santo Espírito que atua em nós, por esse assunto tão gostoso, tão
tão atual e tão necessário nesse momento. É bom nos lembrar que o Senhor é o nosso melhor amigo e nos faz melhores amigas para as nossas amigas. Obrigada pela vida da Dulce, pelos seus planos e propósitos para ela e o Paulo no próximo ano. O Senhor conhece todos, mesmo que eles ainda não sabem, mas eles estão nas tuas mãos, estão buscando a tua direção, a tua orientação. Que o Senhor abençoa o Josué e a Ju, lá onde eles estão, no preparo desses irmãos para o batismo. Sim. Senhor, que possamos estar com eles em oração, sendo esses amigos que eles precisam. Sim. Também pelo Timóteo, pelo casamento, que o Senhor possa abençoá-los e prover tudo o que for necessário. E por cada um de nós que estamos aqui. O Senhor conhece o nosso coração, conhece a nossa alegria e as nossas necessidades. Que o Senhor possa vir de encontro ao nosso coração, de acordo com a sua vontade. Abençoa a Vívia, a Lucimara e a Tatiane na administração desse ministério. Dê a elas toda a graça, sabedoria e discernimento que precisam. Amém. Desde já nós agradecemos pela vida da Nete e por tudo que o Senhor vai nos falar também através dela. Amém. Te louvamos e te bendizemos, principalmente por Jesus e pelo Espírito Santo, que nos ensina a viver essa vida Amém. De amizade e de alegria. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. 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 Eu vi aí, eu acho que era a Maria do Josias que estava participando com a gente, Maria Rodrigues. Maria Teixeira, né? Maria Rodrigues. Maria Rodrigues, tinha uma Maria Rodrigues, deve ser não sei se era ela, mas eu imagino que sim, não estava... Cadê as outras fotos? Olha ali, a minha sósia está ali, só que o cabelo está bem diferente do meu. Ela mudou o cabelo só para ficar diferente de você. Só para ficar diferente hoje, viu, gente? Vamos tirar as fotos aí, abrir aqui. Cadê a Noádia? Noádia está aí, não apareceu. Vamos abrir as câmeras, irmã. Vamos abrir, gente. Abre aí. Tá faltando gente ainda. Estou vendo ali que tem mais gente. Laís, está pronta aí para foto, Laís? A maioria já abriu a câmera. Bom, congelando o sorriso. 3, 2. Pera, deixa eu ver se foi. Ai, que silêncio, né? Por que faz isso? Não tem problema. Tudo certinho, gente. Depois a gente dá um jeito de enviar o vídeo de hoje, a gravação e a foto de agora. Isso, para vocês poderem compartilhar com aquelas que não puderam participar. Ótimo. Obrigada, gente. Obrigada, muito obrigada. Gente.